Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Lucas, capítulo 10, verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Louvado seja Deus! Estamos estudando Educação e Redenção. O tema desta semana, a Igreja e a Educação. Hoje, domingo, a verdadeira educação cristã. Bem querido, bem querida, você já sabe que pode participar conosco. Faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros, inscreva-se no canal, toque o sininho para receber as notificações. E não se esqueça de orar por mim. Eu preciso muito e ultimamente estou precisando muito mais das suas orações. Bem querido, bem querida, o tema nos fala sobre educação e sobre educação verdadeira. É muito interessante pensar como o processo da educação judaico-cristã chegou até nós. E sabermos que Deus tem os seus objetivos. Conta-se que em uma aula, um determinado rabino estava então apresentando as verdades bíblicas para os seus alunos, e eles então estavam ali, alguns sem prestar atenção e até cochilando, e então ele chamou a atenção dos alunos com algumas perguntas. E a primeira pergunta foi sobre quando podemos diferenciar então que acabou a noite e começou o dia. E ali os alunos começam a responder dizendo, olha, quando podemos diferenciar a figueira de uma oliveira, quando podemos diferenciar o bode de uma ovelha. E eles começaram a falar, e no final o seu rabi disse, olha, é quando na realidade podemos olhar para uma pessoa que nós não conhecemos e aceitá-lo como irmã ou irmã. Achei muito interessante este conto aqui na lição, porque nos remete a pensar algumas coisas com respeito à verdadeira religião, à verdadeira educação. Não podemos encarar a religiosidade como algo superioridade. Não podemos achar que, porque temos conhecimento da Bíblia, somos mais importantes que todo mundo. E podemos cair nessa tentação, como os judeus também caíram. E nós, no mundo cristão, podemos também cair nessa tentação. E é importante que a gente entenda qual é o nosso papel no mundo. Em Lucas capítulo 10, do versículo 30 a 37, Jesus então conta a parábola do bom samaritano. E essa parábola, ela é uma parábola muito importante, porque ela foi justamente construída para responder ao intérprete da lei. O intérprete da lei perguntou a Jesus quem era o seu próximo. Para nós essa pergunta pode ser absurda, mas naquela época os judeus eles tinham certeza de quem não era o seu próximo. Os judeus eles tinham certeza que os romanos não eram o seu próximo. Eles tinham certeza que os samaritanos não eram o seu próximo, que o estrangeiro não era o seu próximo. E eles não sabiam exatamente quem era mais o seu próximo. E essa pergunta, por mais caprichosa que tenha sido, foi uma pergunta que deu uma oportunidade a Jesus para mostrar quem é o nosso próximo. E bem querido, bem querida, Jesus contou essa parábola em que um homem vinha pelo caminho de Jericó e então ele foi assaltado por malfeitores que tomaram tudo que tinha e deixaram ele semi-morto no caminho. E passando por ele então veio um sacerdote. E o sacerdote, que era o líder da religião dos judeus, passou de largo. Depois então, passando por ele, veio o levita, que era também uma pessoa ligada à religião e que estava ali para então se comprometer com as coisas sagradas, e vendo o homem naquele estado, passou de largo. E eles têm muitas explicações por que então passariam de largo, mas esse não vem ao caso agora. O terceiro homem que passou por eles foi um samaritano. E o samaritano, vendo eles, passou de perto. Interessante como Jesus constrói esses ensinamentos, essas parábolas. Veja que Jesus diz que os dois homens que passaram primeiro, que eram religiosos, passaram de largo, passaram de longe. Mas que o samaritano, esse que era considerado o que não era importante, aquele que era considerado que era pecador, que era impuro, imprestável, passou de perto. Então, querido, então, querida, só nesse passar de longe e passar de perto, já há muita coisa que pode ser, então, significativa para nós. Passar de perto de quem precisa, passar de perto de quem está para receber o meu auxílio, passar de perto daquele que
eu posso ajudar. Então passar de perto é algo muito importante, não passar de longe. Bem, querido, mas Jesus vai mais longe. Não é qualquer um que passou de perto. Quem passou de perto foi o samaritano, aquele que não era nem digno de ser considerado próximo de ninguém. E ele pegou o homem e ajudou o homem, colocou o homem no seu lombo, colocou o homem no seu cavalo, levou o homem para a hospedaria, cuidou do homem e depois deixou ainda uma quantidade de dinheiro para que, se precisasse mais, o homem então fosse cuidado. E Jesus então, depois que termina essa parábola, Jesus pergunta assim: quem foi o próximo daquele homem que foi assaltado, que foi apanhado por malfeitores? E o intérprete da lei não tem coragem de pronunciar a palavra o samaritano. Então ele diz: aquele que usou de compaixão para com ele. E Jesus então diz para ele: vai você e faz o mesmo, imita o samaritano, porque vocês judeus se julgam muito, mas na prática estão sendo pior que samaritano. Bem querido, bem querida, precisamos entender que essa parábola, ela não pertence só a um tempo, a uma época. Essa parábola, ela não pertence somente àquele momento em que Jesus esteve aqui no primeiro século. Essa parábola pertence ao longo do decorrer da história do cristianismo, pertence ao nosso tempo, ao tempo contemporâneo, ao meu tempo e ao seu tempo. E Jesus, ele tem um grande desejo que nós possamos compreender isso. Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Sabe, queridos, às vezes nós adventistas do sétimo dia, por termos um conhecimento diferenciado da Bíblia em termos de outras igrejas cristãs, por termos um conhecimento sobre o santuário, sobre o juízo, sobre o grande conflito, sobre a questão do estado dos mortos, por termos um pouco mais de luz com respeito a alguma coisa, muitas vezes nós podemos ficar nos achando e achar que por isso então somos melhor que algum outro. Cuidado! Deus não considera você melhor que ninguém. Deus considera sim você mais responsável. Eu e você somos mais responsáveis se temos mais luz. Não somos melhores que ninguém. Precisamos ter o verdadeiro cristianismo e precisamos perceber quem é o nosso próximo. Não podemos praticar uma religião que é racista, não podemos praticar uma religião que é elitista, não podemos praticar uma religião que faz então diferença entre as pessoas, não podemos praticar uma religião em que as pessoas têm dificuldade de entrar num templo A ou um templo B. Precisamos tirar tudo isso de nós e assumirmos o cristianismo puro. Bem querido, bem querida, Deus nos traz a sua graça, Deus nos traz a sua manifestação de amor. E nessa parábola do bom samaritano, Jesus respondeu para sempre, para os judeus, para o mundo, para todo o período histórico e para mim e para você, quem é o nosso próximo. O nosso próximo é aquele que precisa de nós, é aquele que está mais próximo de nós e que nós podemos fazer alguma coisa por ele. Nós podemos fazer alguma coisa a favor dessa pessoa. Esse é o nosso próximo. Então qualquer um pode ser o seu próximo. Qualquer um pode ser o meu próximo. E que Deus nos ajude a compreender isso. Você entendeu a mensagem? Esse é o desejo, aplicar essa mensagem à sua vida? Então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado por essa mensagem. Que nós possamos entender que todos que estão ao nosso redor são o nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém.